Prezados participantes, a votação para os conselhos da Petros inicia agora, segunda-feira, e eu queria vir aqui fazer um alerta a vocês sobre a importância desse momento. Mas mais do que a importância desse momento em que você vai se fazer representar na fundação que cuida do seu benefício futuro ou presente, nós temos que lembrar que nós estamos falando de representação. Quem nos representa? E aí, o conselheiro, ele tem um dever de diligência, que não é um dever comum, simples, é um dever que exige habilidades, conhecimentos, que vão desde aspectos jurídicos, passando por aspectos atuariais, aspectos de administração, de previdência. É um amplo conhecimento que é necessário para esse papel de conselheiro. Se ele não tiver esse conhecimento, ele não consegue fundamentar nem justificar seus votos e muitas vezes, por conta disso, ele não consegue prestar contas do que ele faz. Um outro aspecto que a gente não pode perder de vista é que o conselheiro ele tem que ter um envolvimento com os planos. E não é com um plano ou dois planos, mas com todos os planos da Petros. O conselheiro tem que entender o problema do PPSP, ele tem que entender quais são os riscos futuros do PP2, do pré-70, ele tem que ter uma visão de qual era a perspectiva do PP3 e o que está acontecendo, ele tem que acompanhar Nitriflex, ainda que seja um plano que esteja distribuindo bônus, mas que tem que ser cuidado para que essa boa situação se mantenha. Ele tem que ter uma visão do plano ultrafértil, que é um plano extremamente complexo, várias pessoas sofrem com esse plano, mas esse envolvimento, ele passa por não só conhecer o regulamento do plano. Por isso é inadmissível um conselheiro que não conhece o próprio regulamento do plano que aderiu tentar ser conselheiro. O outro aspecto é que os planos têm especificidades. Há planos maduros, que pagam mais benefício do que arrecadam. Há planos que estão em fase de arrecadação, como o PP2. Há planos que são fechados, como o PPSP. Há planos abertos, como o PP2. Então, na verdade, esse envolvimento passa por isso. Mas não para aí. O envolvimento tem que ter uma visão da formação do público do plano, dos participantes do plano. Quais são as realidades dos públicos de cada plano e de uma forma individualizada. É aquela senhora que o marido é do pré-70, que já não pode fazer uma série de medidas, ela tem que fazer por ele e enfrenta toda uma burocracia da Petros. É a situação daquela pessoa do PEPUF que se sente desprotegida de informação e que o conselheiro tem que estar ali para ajudá-la no conhecimento do que ocorre. É a questão do participante do PP2 que tem dúvidas sobre as opções dele no momento de exercer o benefício. Então, o olhar tem que ser um olhar individualizado do grupo cliente do plano. As pessoas, os participantes não são gado. Eles não têm os mesmos interesses, as mesmas necessidades e as mesmas realidades. E o conselheiro tem que ter essa visão. Ele não pode ser uma pessoa que faça uma divisão entre quem é sindicalizado, quem não é, quem é gerente, quem não é. Isso não importa. O que importa é que todos são participantes, estão todos no mesmo barco do plano a que aderiram e com seus interesses, as suas demandas, as suas necessidades. E é isso que o conselheiro tem que olhar quando ele segue na gestão da Petros. Não esqueçam disso, porque representação, acima de tudo, importa em prestação de contas. É um mandato. O Código Civil brasileiro é claro. O mandatário tem que prestar contas ao mandante. E é isso, o conselheiro tem que prestar contas aos participantes. Pense bem no que você quer, reflita bem,
Lembre que o seu voto decide o nosso futuro e boa votação do dia 19 até o dia 2 de junho.